Estamos então, né, dando sequência ao seminário 8 do Lacan, com o terceiro e quarto capítulo. Naquele primeiro, né, capítulo, nos primeiros capítulos, né, o Lacan faz uma introdução ao tema da transferência, resgata algumas coisas do seminário 7, né, e nos aponta algumas direções, né, assim, que a transferência não se trata de uma intersubjetividade, o que ele retoma agora no início do capítulo 3, né, que ele chama lá de disparidade subjetiva, né, não há uma intersubjetividade, eu não procuro no outro, no analisando, ou analisando no analista, não encontro exatamente um outro sujeito. É uma relação que se dá de outra ordem, que o Lacan vai expondo ao longo do seminário, né? Ele também demarca ali qual vai ser a intenção dele, de fazer alguns reajustes no conceito de transferência, que vem sendo trabalhado pelos psicanalistas, né, pós-freudianos. Ele faz algumas críticas também, assim, né? E ele já apresenta também de início o seu método, né? Que vai ser, pelo menos de início, quase metade do seminário do Lacan, do seminário 8, é isso, é revisitar o banquete de Platão, tomando cada discurso do banquete, como ele mesmo diz, como se fosse uma sessão de análise, né, interpretando, de certa maneira, o discurso de cada um dos filósofos que discursam sobre o amor, e ele começa por Fedro. Foi onde a gente começou também aqui, né? O Fedro, a leitura que o Lacan faz é que o Fedro nos propõe uma fórmula. O Lacan interpreta isso, né? Ele retira isso do discurso do Fedro, uma fórmula sobre o amor, que seria uma metáfora, uma substituição, né? O Lacan nos lembra que todo banquete ele fala do amor a partir de uma relação que é conhecida como pederastia, né? Relação virou nome de crime também no Brasil, mas na Grécia Antiga representa essa relação entre um Erastes, um homem mais velho, mais culto, com mais bagagem, que é traduzido aqui no seminário 8 como amante, e um rapaz mais novo, né, normalmente bonito, né, e que o amante vai instruir, além de terem relações, de ter um namoro, né? E esse é o erômenos, que é traduzido aqui como amado. Então temos o amante e o amado. O Lacan, ele começa então nos seus primeiros capítulos e as primeiras aulas, né? Esse seminário acontece nos anos 60 e 61, né? Então, nas primeiras aulas dos anos 60, o Lacan traduz o discurso do Fedro com essa metáfora, né? É uma metáfora com essa que ele chama de fórmula, né? Com essa fórmula do amor. O amor é uma metáfora em que o amante substitui o amado. Ou seja, o amante, que é aquele que falta, né? O Lacan coloca assim: o amante é o que falta, mas não sabe o que lhe falta. E o amado é o que tem, mas não sabe o que tem. E o Lacan pensa que o amor, né, pelo menos uma das formas do amor, a gente pode pensar aí na teoria lacaniana, talvez não seja a única, mas uma das formas de amor é fazer essa metáfora, né, essa substituição. O amante, né, o amado, desculpa, que é aquele que tem algo, mas não sabe o que tem, ele se apresenta no lugar da falta, ele age como um amante. O Lacan chega a dizer isso, né? O que o Fedro coloca, quando o Fedro fala de Aquiles, que Aquiles era o Herômenos, era o amado, e no entanto morreu por Patroclo. Então, ao fazer isso, a ideia do Lacan é que o Herômenos agiu como o amante, agiu como o Erastes. E essa é a fórmula que o Lacan vai tirar do discurso do Fedro, que serve para análise, né? Como a gente colocou aqui. Num processo de análise, também tem algo dessa ordem, né? Do analista supostamente ter algo,
que o analisando vai lá buscar, mas o analista precisa fazer essa metáfora, essa substituição, apresentar ali um vazio, né? Ou seja, onde o analisante, né, como amante, né, como ser de falta, vai buscar algo, o analista se apresenta como supostamente, né, ter esse algo, porque é isso que inaugura o laço transferencial para o Lacan, né, mas ele precisa apresentar como lugar de falta, né, ou seja, apresentar um vazio e não ofertar algo, não ofertar. Eu gostei muito da palavra que a Cássia usou no último encontro, não apresentar uma soluçãozinha, né? Não dar uma soluçãozinha, não dar uma sugestão, não entregar um saber, entregar um vazio, né? E aí isso que o Lacan vai tirar do discurso do Phaedrus. E aí o Lacan passa na terceira, no quarto, né, capítulo, no quarta aula, ele passa então a analisar o discurso do próximo filósofo que fala lá no Banquete do Platão. O próximo filósofo que fala é o Pausanias. Na verdade, não exatamente, porque o narrador, né, quem está narrando ali o banquete, o Aristodemo e o Apolodoro, eles estão conversando, eles mencionam que outras pessoas discursaram, mas que não foram registradas, né? Então, o próximo a ser comentado por Platão, na voz do narrador que ele coloca ali, é o discurso do Pausanias, né? E o Lacan vai fazer o Lacan então começa a aula, né? A quarta aula, o quarto capítulo. Ele começa retomando algumas coisas, inclusive ele dá aquela metáfora que a gente finalizou, aquele mito, né? De uma flor de uma mão que vai buscar uma flor, um fruto, né? A mão vai apanhar o fruto e desse fruto sai uma outra mão, né? Ele faz esse mito, ou seja, como se fosse um analisante, né? Buscando alguma coisa, mas o analista meio que inverte o jogo e faz essa metáfora, essa substituição, e do fruto que sai uma mão, né? Buscando, ou seja, no lugar de falta. Então, o Lacan ele dá esse mito agora na quarta aula, e aí ele passa a comentar o discurso do Pausanias. É um discurso que recebe mais crítica do Lacan do que, de fato, é aproveitado, assim, né? Então, Lacan tem um olhar mais crítico ao discurso do Pausanias do que o do Phaedrus. A gente vai ver, assim, o Lacan com uma ironia até em relação ao discurso do Pausanias e atribuindo inclusive essa ironia a Platão, né, dizendo que o Platão zomba do discurso do Pausanias, e aí vamos ver quais elementos que o Lacan está apontando aqui para fazer essa afirmação. Então, um discurso mais crítico, que o Lacan parece assim, situar no campo mais moralista do amor, mas, claro, Lacan vai retirar algumas coisas ali também. Então, o meu objetivo hoje é que a gente trabalhasse essa crítica que o Lacan vai fazer do discurso do Pausanias e também do discurso do Erisímaco. Eu acho que dá para a gente trabalhar no mesmo encontro, né? Pelo tempo que a gente tem, acho que é interessante a gente trabalhar os dois discursos. Então, vamos lá. O Lacan começa situando o discurso do Pausanias como o discurso do sociólogo, né? Ele vai colocar assim, o Phaedrus faz um discurso mitômano, ele chama de mitômano, né? Um discurso mitômano, de mito. Ele cria um mito a partir dos mitos, né? De Alceste, de Alcebiade, Aquiles, né? Então ele fala dali, né? De mitos. E o Pausanias, para o Lacan, falaria de um discurso sociológico, porque de fato o Pausanias ele faz uma defesa, a gente vai ver aqui, né, uma defesa à pederastia, a esse tipo de relação, a esse tipo de troca entre o amante e o amado,
que em outros povos não existiam, né? Ou era criticado, por exemplo, entre os jônios, que o Pausanias chama de bárbaros, né? Os povos bárbaros, mas lembrando que bárbaro no linguajar dos gregos é todo mundo que não fala grego, é todo mundo que não é grego. Se você não é grego, você já é bárbaro. Então ele critica os jônios e outros povos que não valorizam a pederastia, essa relação, né? E condena essa relação homossexual, né, entre dois homens da maneira que era tida lá na Grécia. Então isso que faz o Lacan chamar o discurso do Pausanias de um discurso sociológico, né? Um discurso que vai falar de uma sociedade, pensar uma sociedade que se fortalece com esse tipo de amor. Essa é a defesa do Pausanias. No entanto, né, aí eu vou até fazer uma... Deixa eu só apresentar essa... né, esse início, né? O Lacan mencionando aí, né, que o discurso do Pausanias seria o do sociólogo. Ele diz, ao contrário do discurso do Fedro, que é um discurso de mitômano, no sentido próprio, um discurso sobre um mito, o de Pausanias é um discurso de sociólogo, ou melhor, pois isso seria exagerado, de observador das sociedades. Aparentemente, tudo se baseia na diversidade de posições no mundo grego quanto ao amor superior, o que se dá entre aqueles que são ao mesmo tempo os mais fortes e os mais vigorosos, e também que têm mais espírito, que são agatoi, na tradução que eu encontrei, estimado, né? Que sabem pensar, isto é, entre as pessoas colocadas no mesmo nível por sua capacidade, os homens. E a gente falou dessa tradição, né, da Grécia Antiga, muito misógina, assim, né, muito machista. Então o Pausanias vai reforçar isso, dizer, olha, esse sim é um amor poderoso, assim, né? Porque o Pausanias, né, e aqui talvez valha a gente fazer essa observação, né? O Pausanias, ele faz uma crítica, depois eu volto a compartilhar, tá, gente? Uma crítica ao discurso do Fedro, porque o Fedro elogia muito o amor, diz que por amor a gente pode inclusive morrer por amor, né? A gente pode fazer os atos mais heróicos, e aí ele cita Aquiles e Alceste para dar esse exemplo, né? Aquiles morrer por Pátroco, Alceste morrer por Admeto. Mas o Pausanias ele faz uma distinção entre um amor que deve sim ser louvado, como Fedro fez, e um outro amor que ele chama de popular, um amor mais banal, assim, né? E ele vai defender esse tipo de amor, que é o amor, vamos dizer assim, sublime, o amor celestial, né? Que é o amor entre os homens, o amor da pederastia. Então, ele começa o seu discurso fazendo essa crítica ao Fedro e separando aí dois tipos de amor. Ele vai dizer assim como há dois tipos de Afrodite, isso ele recupera de uma diferença entre os mitos, né, entre a Odisseia do Homero e a Teogonia do Hesíodo. Esses dois autores, que são autores clássicos para a gente pensar, né, as histórias dos deuses, eles dão versões diferentes para Afrodite. E a Afrodite é uma companheira de Eros, é uma companheira do Cupido. Quase os quadros, quase sempre a gente vê assim, Eros, né, desenhado como uma criancinha, normalmente pelada ali, com um arco e flecha. E muitas vezes tem uma mulher, né, junta, que é a Afrodite. Eles são companheiros, né, em algumas versões até eles têm algum laço familiar, mas eles são companheiros. E existem dois mitos para Afrodite. Existe a versão de Hesíodo, que é a versão que inspirou esse quadro, né, do Botticelli. Qual que é a versão do Hesíodo? Na versão do Hesíodo, indo meio rapidamente assim, né, a Afrodite ela é filha de Urano, só. Né? Ela é apenas filha de Urano. Ela não, na sua concepção, não tem o feminino, só tem o masculino.
Isso faz Pausanias elogiar essa Afrodite, porque no mito do Exíodo acontece o seguinte: depois de nascer os primeiros deuses, Urano, Gaia, Eros, que são, na versão do Exíodo, Eros faz parte dos primeiros deuses. Assim que surgem os primeiros deuses, o Urano ele tem relações com Gaia, que é a Terra, mas ele tem medo de ser destronado por um dos filhos. Essa questão do parricídio começa na mitologia grega, já na origem dos deuses, né? Isso vai estar lá no Édipo também, mas esse conflito entre as gerações já aparece na primeira geração de deuses, né? Então surgem as primeiras divindades, e o Urano, que é a personificação do céu, ele tem uma relação sexual com a Terra, com Gaia, que é a personificação da Terra, e tem filhos, que são os titãs. Mas com medo de ser destronado por um desses filhos, ele prende todos os filhos no seio, né, no ventre de Gaia, da Terra. Então assim que nasce o filho, ele prende lá. Só que um dia Cronos, ele através de uma trama, né, com a própria Gaia, com a própria Terra, ele fica escondido, e quando o Urano vai ter uma relação sexual com Gaia, ele castra o Urano, né? O Cronos castra o Urano, e aí os órgãos sexuais, os testículos de Urano, caem no mar e dão origem a Afrodite, né? Então, na Teogonia, o Exíodo, né, descreve assim: os genitais de Urano, quando primeiro os cortou com andamanto, lançou-os para baixo, da costa ao mar, muito encapelado. Levou-os o pélago muito tempo, e em volta, branca espuma lançou-se da carne imortal. E nela moça foi criada, a Afrodite. Primeiro da luminosa Cítera achegou-se, e então de lá atingiu o oceânico Chipre. E saiu a respeitada, bela deusa, e grama em volta crescia sobre os pés esbeltos. A Afrodite espumogênita, porque ela nasce da espuma, né, do mar. E Citereia, bela coroa chamam deuses e varões, porque na espuma foi criada. Então ela foi criada dos testículos de Urano, do céu, né? Então o Pausanias chama essa Afrodite de Afrodite celestial. Essa é a Afrodite celestial, apenas vinculada ao masculino e não ao feminino, né? Nascida da espuma do mar a partir do testículo de Urano. Só que a versão que o Homero dá, ela é diferente. Na Ilíada, o Homero não trata a Afrodite como filha de Urano, e sim como filha de Zeus e de Dione, né? Isso fica mais explícito quando o Diomedes vai atacar o Enéas. O Diomedes é um grego, o Enéas um troiano. O Diomedes vai atacar Enéas, e Afrodite protege Enéas, que ela fica do lado dos troianos, né? Porque os deuses tomam partido na guerra dos gregos e troianos, né? Então a Afrodite, ela defende os troianos. Então ela vai defender o Enéas, e o Diomedes atinge com uma flecha a mão dessa deusa, né? Isso faz dele até um herói muito mencionado, né? Porque ele conseguiu atingir uma deusa, né? Então ele atinge a Afrodite na mão, ele machuca a Afrodite. E nessa passagem, o Homero descreve Afrodite como filha de Zeus, né? Assim que ele Diomedes fere Afrodite, ele diz assim, né? Então fala, ó, em altos brados lhe disse Diomedes, de voz retumbante: filha de Zeus poderoso, conserva-te longe da luta. Ou seduzir não te basta, mulheres privadas de força. Se ainda sentires desejo de ver um combate de perto, creio que só o nome guerra há de grande pavor inspirasse. Então ele afasta Afrodite e Enéas, né? Ela foge depois de proteger o Enéas, e ele chama filha de Zeus poderoso, né? E depois o Homero continua no mesmo canto, no canto 5.
Em pouco tempo ao Olimpo chegaram, sede alta dos deuses. Íris, veloz como o vento, refreia os fogosos ginetes, tira-os do carro esplendente e lhes deita alimento ambrosíaco. Corre a acolher-se a divina Afrodite ao regaço de Dione. Toda desvelos, a mãe carinhosa nos braços a ampara e, acariciando-a, lhe diz as seguintes palavras aladas: qual das deidades urâneas te fez esse dano, querida? Como se à vista de todos houvesse um mal praticado. Então a Dione, ela aparece aí, né, como mãe da Afrodite. Então nessa versão do mito, Afrodite é filha. Esse quadro eu não consegui localizar o autor, tá, gente? Encontrei na internet, é o Diomedes, né? Tentando atacar o Enéas e ferindo Afrodite. Mas nessa versão, a Afrodite é filha de um deus masculino, Zeus, e de uma deusa feminina, Dione. Isso, por conta do machismo lá dos gregos, né? Isso torna essa Afrodite menos nobre, né? E aí é a Afrodite que é conhecida aí no discurso do Pausanias como Afrodite popular. Então teria duas Afrodites. Afrodite celeste, filha de Urano, ou Afrodite Urânia, e a Afrodite popular, que seria a filha de Deus e de Dione. Se existem duas Afrodites, o argumento do Pausanias é: existe dois Eros. Então existe dois Eros, um Eros urânio, um Eros celeste e um Eros popular. Então até eu fiz esse esqueminha aí só para dividir assim, né? O Eros celeste, ele tem uma masculina, ele é masculino, ele é mais antigo, porque está na geração dos primeiros deuses. Zeus já é de outra geração, ele já é filho de Cronos, então é de uma outra geração, né? Ele possui, o Eros celeste possui homens inteligentes e faz esses homens buscarem, né, outros homens mais novos, mas também assim potencialmente, né, inteligentes e sábios. E esse amor celeste, esse Eros celeste, nos faz amar o espírito e não a carne, e não o corpo. O espírito, ele é duradouro. Então esse Eros nos leva a amar a sabedoria do sujeito, as virtudes, né, que estão ali, e não o corpo. Já a Afrodite pandêmia, né, ou popular, que acompanha o Eros popular, ele nos faz desse Eros, né, ser um Eros que nos inspira a buscar ou mulheres ou meninos, né, ou rapazes muito novos que a gente não sabe ainda, né, se seriam maduros, sábios, né, e amar mais o corpo. Então o Pausanias vai colocar todo esse campo do Eros, do amor ou do desejo, né, popular, aí assim, no corpo, no efêmero, naquilo que é passageiro, né? E aí ele faz então uma defesa da pederastia. Ele critica os bárbaros, os jônios, né? Elogia os amantes que estão possuídos por Eros, né? Mas ele condena essa entrega imediata, né? Ele vê o amor como um acordo entre o Erastes e o Herômenos, no qual o Erastes precisa sondar bem o Herômenos, né? O amante precisa sondar bem o amado para ver se de fato ele é virtuoso, né? Então, esse é o discurso do Pausanias. Vocês percebem que é um discurso mais moralista, não é? Olha só. Ele condena o amor, né? Fala, olha, o amor popular, o amor dos corpos, o amor sexual, né? Ele não é muito importante. O amor sexual até entra também no amor celeste, mas desde que você ame um espírito elevado, né? Então há um sistema de trocas entre o Herômenos e o Erastes que é muito bem delineado pelo Pausanias,
né? E é isso que ele defende enquanto sociedade, né? Ele vai valorizar a sociedade, vai dizer, olha, nós somos superiores aos jônios, aos bárbaros, porque nós valorizamos esse tipo de amor, né? E aí ele discorda do Fedro, porque o elogio do Fedro é meio geral. O elogio de Fedro é Eros, é o deus sublime e tal, e o Pausanias faz uma divisão. Não, pera aí, a gente tem que elogiar o Eros celeste. O Eros popular, inclusive, a gente precisa ter um pouco de medo dele, porque a gente precisa ter cuidado, porque ele pode nos levar a frustrações, né? E a apaixonar pelo corpo, que é efêmero. Então ele faz essa distinção e vai estar aí a crítica que o Lacan vai fazer. Mas também o Lacan vai retirar daí algo importante. Vamos ver qual a crítica que o Lacan faz e o que ele retira do discurso do Pausanias enquanto algo interessante. Assim. Primeiro, a crítica é essa, né, gente? É um discurso moralista. Né? É um discurso que varre os desejos, vamos dizer assim, né? A pulsão, vamos dizer assim, mais direta, né, do corpo. Um pouco me lembra um debate que nós fizemos no Seminário 7 sobre o Aristóteles, né? Quando Aristóteles diz assim, que os desejos bestiais, os prazeres bestiais devem ficar de fora daquela felicidade. A felicidade tem que ser buscada com prazeres duradouros, da contemplação, da sabedoria. Ora, a psicanálise, né, ela sempre é muito crítica com esses discursos moralistas, né, que vão dizer assim, olha, é preciso amar dessa maneira, né, é preciso fazer esse acordo, cheio de regras, né, não tem muitas regras para a pulsão, tem muitas regras para o desejo, né, e o Pausanias, pelo menos na visão do Lacan, é aquele que vai enfiar um tanto de regras para o amor. O Pausanias chega a dizer assim, né? É preciso regras, né? Eu até coloquei essa citação aí, né? Nem todo Eros é em si mesmo belo e louvável, mas se torna belo quando nos leva a amar segundo as regras do belo. Então Pausanias regra o amor. Essa é a crítica que o Lacan vai fazer, né? Ele regra o amor a partir de um sistema de trocas. Olha só como ele coloca, né? E aí agora indo para o texto do Lacan, tá, gente? Saindo então do banquete e indo lá para o Lacan. O Lacan vai dizer que o Pausanias, né, ele sistematiza, ele coloca regras nessa troca, que é o amor. Né? E nisso o Lacan concorda, é uma troca, ele já falou isso a partir de Fedro. Mas ele critica esse ar assim, mais regrado que o Pausanias vai dar para essa troca. E o Lacan diz assim, então o amor, né, trata-se de uma troca, o amor segundo Pausanias. O primeiro, o amante, né, se mostra capaz de uma contribuição cujo objeto é a inteligência, a fronesie, que é a virtude prática, e o conjunto do campo de méritos, a arete, que é a virtude moral. Então teria uma virtude moral e uma virtude prática que o amante, o mais velho, né, passaria para o erômenos, para o amado. O segundo, o erômenos, né, o amado, precisa ganhar no sentido de educação. O segundo precisa ganhar no sentido da educação e, em geral, do saber. A paideia, sistema de educação, e a sofia, o saber. Eles vão se encontrar aqui e, em seu dizer, constituir o par de uma associação do nível mais elevado, que articulará para sempre esse amor dito superior, esse amor que, mesmo quando tivermos mudado seus parceiros, será chamado pelos séculos seguintes de amor platônico. Então, Lacan retira aí do discurso do Pausanias, né, essa troca. Fala, olha, o amor é uma troca e é uma troca pautada nisso. O amante oferece a virtude e o amado recebe um sistema de educação, um saber, uma sofia, né? Enquanto o amante oferece uma arete, uma virtude. Então, o Pausanias pensa o amor muito nessa dimensão, né? A dimensão da troca. E o que faz o Lacan
fazer uma crítica ao Pausanias, né? E a dizer aí que o discurso do Pausanias, ele chama o discurso do Pausanias, né, da psicologia do rico, né, daquele que precisa ver muito bem aonde vai investir o seu amor, né? Onde que ele vai investir? Um cuidado, assim, não posso investir num rapaz, por exemplo, o amante, pensando pelo lado do amante. Eu não posso investir num rapaz que seja idiota, né? Que seja, o Lacan chama assim, né? Um rapazola, idiota, alguma coisa assim. Mas assim, que não seja um virtuoso, né? Mesmo que ele seja muito bonito, mesmo que ele seja maravilhoso, sedutor, mas eu preciso sondar onde eu vou investir o meu desejo. E do lado do amado também. Ele não pode buscar um homem, né, que não possa lhe dar muitas virtudes, que não pode, um homem sábio. Então, isso que o Lacan chama de psicologia do rico, né? A psicologia que fala assim, onde que eu vou investir, né? Qual é o retorno desse investimento? Então, o que eu ganho amando? É mais ou menos isso, né? Que a gente está falando aqui, mais ou menos disso, o Lacan chama de capitalização do desejo, né? Você capitaliza a sua libido, o seu desejo. Onde é que eu invisto? O Lacan, aqui fazendo uma crítica, tá, gente, ao Pausanias. Embora ele vai reconhecer que tem algo também aí que de interessante, né? Mas isso que ele chama da psicologia do rico, né? Daquele que investe, né? E investe capitalizando o seu desejo, né? E aí ele faz até uma comparação com o rico mesmo, né? Se não só nessa questão do amor, né? Ele fala de um, não sei se vocês leram aí, né? Ele conta um apólogo assim de um rico calvinista que guardava muito dinheiro dele no cofre e tal, e aí ele atropela uma mulher que era filha de um porteiro, uma mulher pobre, e apaixona por ela, dá joias para ela, né? Ele fala assim, todo investimento que ele dá, e aí ele fala assim, um dia ela foge com um engenheiro que ganha 50 mil francos, né? Ou seja, o rico se vê ali todo investindo o seu amor com muito cuidado, né? Achando que você pode prender algo do amor, e o amor, o desejo não é, vamos dizer assim, apreendido, né? Não é possível apreender o desejo, né? Inclusive o desejo do outro, não dá para comprar, não dá para ter garantias, né? Essa me parece ser a crítica que o Lacan faz ao discurso do Pausanias. O Pausanias pensa um amor com muitas garantias, né? Assim, olha, eu preciso ter garantido que eu vou ter um bom retorno, né? Aí eu posso, beleza. O Pausanias diz, você pode se humilhar por amor, você pode, né, fazer tudo por amor, se aquele amor for de fato, ou seja, você pode investir todas as suas fichas naquele amor, se aquele amor for de fato recompensador, lucrativo quase assim, né? Isso é o que o Lacan chama de psicologia do rico no campo do amor. E ele atribui essa psicologia ao Pausanias, né, dizendo assim, parece muito difícil, lendo esse discurso, deixar de sentir a que registro pertence essa psicologia. Todo discurso se elabora em função de uma cotação de valores, de uma procura dos valores cotados. Trata-se simplesmente de aplicar seus fundos de investimentos psíquicos. Quanto mais avançarem nesse texto, mais verão afirmado o que lhes indiquei em meu discurso da última vez, a saber, a psicologia do rico. O ideal de Pausanias em matérias de amor é a capitalização protegida, o depósito em cofre daquilo que lhe pertence por direito, como sendo o que lhe soube discernir e que é capaz de valorizar. Então, ou seja, você tem uma capitalização protegida, eu tenho uma garantia de onde estou investindo. Isso que o Lacan chama de depósito em cofre. Ele fala desse rico lá que ele conheceu, né, esse rico calvinista. Ele fala assim que, né, ele dava joias para a esposa dele, né, mas à noite tirava as joias dela e colocava no cofre, né, e no final ela vai embora, né, e deixa ele lá com as joias dele, né? Mas essa capitalização protegida me parece ser a crítica que o Lacan vai fazer à psicologia
do Pausanias, né, sobre o amor. O discurso do Pausanias sobre o amor. E aí, mas tem uma coisa interessante. O Pausanias, de fato, ele toca num assunto que me parece... O Lacan ele não chega a mencionar o Freud, mas me parece bem freudiano, né? O Lacan, ele diz o seguinte, né? E eu acho que esse é o ponto forte que o Lacan retira do discurso do Pausanias. Que o amor é um valor. Talvez a crítica que o Lacan faz, pelo menos ao meu ver, é que o amor não é uma capitalização protegida. Não tem um investimento garantido, né? Não tem como eu colocar regras para ver o que é que eu desejo. Mas de fato o Pausanias tem razão quando diz que o amor é um valor, né? Que o amor ele é algo, vamos dizer assim, tem a ver com investimento. Não é um investimento garantido. Não é um investimento do qual eu vou colocar, que merece muitas regras, né? Assim, as regras muito formais, como o Pausanias coloca, né? Mas de fato, assim, é um investimento, é um amor. Isso é muito freudiano, né? Me lembro, inclusive, uma passagem do Freud no Mal-Estar da Civilização, que eu separei aí, né? Em que o Freud diz que o amor, né, tem uma relação com os valores, né? Ou seja, onde eu invisto o meu amor. Quando o Freud está criticando, né, o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo e de amar inclusive o inimigo, né, o Freud fala, mas como amar o inimigo? Como eu vou amar, né, até mesmo o inimigo, sendo que o amor é um valor, né? O Freud ele diz assim, se amo uma pessoa, ela tem de merecer meu amor de alguma maneira. Se essa pessoa for um estranho para mim e não conseguir atrair-me por um de seus próprios valores, ele usa esse termo, né? Esses destaques, tá, gente? Sempre sou eu que estou fazendo. Ou por qualquer significação que já possa ter adquirido para a minha vida emocional, me será muito difícil amá-la. Na verdade, eu estaria errado agindo assim, pois meu amor é valorizado por todos os meus como um sinal de minha preferência por eles. E seria injusto para com eles, com aqueles que eu amo, né, colocar um estranho no mesmo plano que eles estão. Eu acho que essa ideia, né, de o amor ser um valor, eu acho que ela está na psicanálise. Mas quando o Pausanias coloca o regramento desse investimento, eu acho que o Lacan não só critica, como ri do Pausanias, né? E aí o Lacan ele escreve algo semelhante ao que o Freud colocou. Este nos explica até que ponto o amor é um valor, né? O Pausanias nos explica até que ponto o amor é um valor. Considere um pouco, nos diz ele. Ao amor perdoamos tudo. Que aí o Pausanias passa a dizer isso, né? Que uma vez que você tiver essa garantia do Erastes, do Herôncio, tiver um acordo bem firmado, vamos dizer assim, aí a gente perdoa tudo. A gente pode se humilhar por amor, que a sociedade não vai ter tantas críticas. Mas se eu me humilhar por dinheiro, por poder, né? Aí a sociedade vai ter uma crítica. Então, ao amado que busca, né, esses valores, né, esse alto valor, nós perdoamos tudo. Então, me parece essa ser a parte que o Lacan mais acha interessante, assim, né? O amor é um valor. Talvez eu resumiria meio assim, né? O amor é um valor, mas ele não é regrado, né? Ele não é um valor que eu controlo, assim, né? Eu não tenho garantias. O Pausanias parece preocupado com as garantias, assim, né? Eu preciso investir amor onde eu vou ser recompensado. O amante vai ser recompensado com um bom amado que se instrui bem e se torna virtuoso, e o amado vai ser recompensado por uma troca ali, assim, né? Por algo de uma virtude que ele recebe, né? E isso eu acho interessante para a gente pensar a clínica também. Depois a gente pode tentar, né, um tempo ir para o debate, para a gente pensar que na clínica se trata de uma troca, mas que troca é essa? Né? Que tipo de troca é essa? O amor é um valor, mas o que é o valor na clínica? Né? Na clínica é um valor garantido, né? Eu pago, eu invisto
X reais, eu invisto X reais na minha análise, quanto que ela está compensando, né? Quanto que foi, né, essa garantia, né? A gente pode prometer alguma coisa na análise ou o seu dinheiro de volta, né? Tem alguma coisa dessa ordem, né? Então o que o amor é um valor, eu acho que Freud e Lacan concordariam. Mas as garantias desse amor me parece ser o ponto que faz o Lacan rir do discurso do Pausanias, né? E dizer que inclusive o Platão tá rindo também, né? Qual o argumento do Lacan para dizer que o Platão vê o discurso do Pausanias, né, como algo risível, como algo derrisório, né? Chama de derrisório. Derrisório tem a ver com isso, com algo que seja risível, ridículo, tá? Que cause riso, né? O Lacan faz algumas observações. A primeira é que há um xiste no fim do discurso do Pausanias, né? O Platão diz assim, o Pausanias pausou, né, o seu discurso, alguma coisa assim, que eu não sei exatamente como foi traduzido, mas aparece no segundo Lacan, né, no grego aparece pausanio pausamenon, né, algo foi traduzido aqui como tendo Pausanias feita a pausa. Na versão que eu tenho aqui, está traduzido assim, tendo Pausanias feita a pausa. Segundo o Lacan, isso não é comum no discurso do Platão. Ele vai dizer assim, esse tipo de brincadeira, de xiste com as palavras, isso não é muito comum no discurso do Platão. O Platão coloca isso aqui meio que zombando, assim. E tem uma outra coisa, que aí o Lacan se apoia mais ainda para dizer que o Platão está criticando Pausanias, que é uma coisa realmente muito curiosa entre os dois discursos, entre o discurso do Pausanias e o próximo, que é o do Erisímaco. A gente não sabe exatamente por que o Platão coloca ali, né, o próximo a falar seria Aristófanes. Mas o Aristófanes está com muito soluço, está soluçando e não consegue falar, então pede o Erisímaco para falar no seu lugar. Ora, por que isso, né? Por que do meio do nada, né, a gente está lá num discurso e aí acaba o discurso, o Platão precisava entrar nesse detalhe, né? O Aristófanes não falou porque estava soluçando. Ele podia passar, o próximo a discursar foi Erisímaco, né? Ele poderia falar isso, não teria muito prejuízo, né? Mas o Lacan fica provocado para saber por que o Aristófanes soluçou, né? Inclusive ele diz que o Alexandre Kojève, um filósofo, né, que ele encontra um dia, o Alexandre Kojève diz isso a ele, né? Ele diz assim, o Kojève é uma pessoa muito fina, é um snob, me respondeu assim, seja como for, você nunca interpretará o banquete se não souber por que Aristófanes estava com soluço. Ou seja, como se isso fosse a coisa mais importante do banquete ali. Eu não sei, né, se é uma provocação, né? Por que o Aristófanes soluçou? E o Lacan dá essa resposta. Lacan diz, Aristófanes soluçou porque ele estava rindo, ele soluçou de tanto rir. Ele estava rindo do discurso do Pausanias, daquelas regras todas, que o amor tem que amar de acordo com a regra do belo e tal. Para o Lacan, Aristófanes estava rachando de rir. E por isso que ele soluçou. É a interpretação lacaniana, tá? Para esse soluço. E aí o Lacan vai dizer assim, para vocês verem como o discurso do Pausanias é ridículo, né? Então Lacan diz que é ainda assim extremamente difícil deixar de ver que se Aristófanes estava com soluços, é porque durante todo o discurso de Pausanias ele morreu de rir. E Platão não fez por menos, ou seja, Platão também riu. Platão está lá, né, colocando essa risada no Aristófanes, colocando um xiste no final do discurso do Pausanias para dizer assim, olha, né, é ridículo isso tudo. Portanto, creio estar suficientemente claro que para o próprio Platão, que fala aqui sob o nome de Apolodoro, Apolodoro é quem está narrando o banquete, tá, gente? Por Aristodemo. O banquete começa assim, com Apolodoro narrando o que aconteceu para o Aristodemo. E o Platão escrevendo, né? Então tem um certo telefone sem fio, assim, né?
O Platão escreve o que o Apolodoro falou para Aristodemo e que os filósofos falaram lá. Que o Platão não estava no banquete, nem o Aristodemo. Então, o discurso de Pausanias é algo de derrisório. É algo que provoca o riso, né? Derrisório que provoca riso. E é esse o comentário que o Lacan faz aí do discurso do Pausanias. Né? Me parece que ele encontra algo ali de valor nesse sentido, de que é uma troca, o amor é uma troca, o amor é um valor, mas ele acha ridículo essas regras que o Pausanias coloca. E aí ele retorna na próxima aula comentando o discurso daquele que antecipa, né, fura a fila, vamos dizer assim, né, do Aristóteles. O Aristóteles está rindo muito, e aí ele pede para o Erisímaco, ou você me substitui, ou você me arranja algo para o soluço aí, e o Erisímaco é o filósofo médico, então o Erisímaco dá uma solução para ele, né, fala, olha, gargareja, sustém a respiração, né, que o soluço vai passar. Mas eu vou falar no seu lugar também. E aí o Erisímaco passa a falar no lugar de Aristófanes e faz o seu discurso sobre Eros. O discurso do Erisímaco, ele é bastante interessante também, assim, né? Ele provoca uns movimentos interessantes no banquete. O movimento mais interessante que eu acho que o Erisímaco faz é sair da pederastia, porque até então o amor é isso, uma troca entre o Erástijo e o Herômenos, isso para Fedro, isso para Pausanias. Já o Erisímaco, ele começa o discurso dele dizendo o seguinte: o amor está em tudo. O amor não é apenas uma troca entre dois homens. O amor está na música, o amor está na medicina, o amor está na agricultura. Né? Então, ou seja, o amor para ele vai ser uma harmonia, né, que é encontrada entre os dessemelhantes. Então você provoca entre coisas que são opostas, ou não necessariamente opostas, dessemelhantes, você faz elas conversarem. Você chega num acordo. Então você pede dois acordes, por exemplo, diferentes. Você pega o acorde Dó, o acorde Mi e o acorde Sol, e você faz uma música. Você faz esses diferentes conversarem. Eles são dessemelhantes, mas você faz uma harmonia. Você constrói uma harmonia com um acordo, com um acorde. Isso é importante também, né, gente? Porque em francês, acorde dá essa homofonia, tanto de acordo quanto de acorde, de música. E o Lacan aproveita isso. Então tem hora que o Lacan está falando de acordo, né, e mistura com acordo, acorde, mas tem essa homofonia no francês, do accord, né? D'accord, por exemplo, né? D'accord, de acordo, né? Então tem algo que entra em acordo, algo meio dessemelhante que entra em acordo, que entra em harmonia. Essa é a definição que o Erisímaco faz do amor. Então ele desloca, vocês percebem assim, da pederastia, porque não está só na pederastia. Então ele amplia a discussão sobre o amor, que eu acho bem interessante. Eu acho talvez a parte mais interessante, né? E aí a crítica que muita gente faz ao Erisímaco, né? Que ele começa exatamente falando da sua arte, da sua prática, que é a medicina. Né? Então ele busca lá o Asclépio, né? Ele vai falar dos fundadores da medicina, né? Dos pais lá da medicina e tal, e vai falar da medicina, da sua ciência. Então tem algumas pessoas que dizem assim: olha, o Erisímaco fez um malabarismo ali para fazer um elogio próprio. Em vez de elogiar o amor, ele elogia a si mesmo, né? Ele elogia a própria medicina.
né? Mas eu acho que tem isso um pouco, mas eu acho que também tem esse lado interessante de pensar o amor fora desse troca do Erácio e do Herômenos, né? E dessa questão do acordo, né? Porque o Lacan diz uma coisa interessante, né? O Lacan diz assim, a dimensão do ódio, por exemplo, dentro do amor, não está no Sócrates, não está no Platão, né? E aí, ou seja, a gente pode pensar que o Erisímaco, de alguma maneira, quando ele coloca isso que está em desacordo, né, ele nos faz essa provocação também, sabe? Então, por exemplo, em uma análise, a gente sabe que a transferência, a gente chama a transferência de amor, mas não é porque ela exclui o ódio, não é? A gente está falando de amor ali, mas o amor para a psicanálise abarca esses contrários, né? Amor, ódio, raiva, ciúme. Então a transferência do analisante com o analista, ela não é só afável, né? Amável, ela é hostil também, né? Então o Erisímaco, ele não chega a dizer do ódio, né? Isso é uma coisa que o Lacan, né, faz essa provocação, fala, olha, o amor não conta com ódio ali no texto do Platão, né? Mas na psicanálise conta. Mas tem uma coisa que o Erisímaco coloca, que é os contrários, os opostos, os dessemelhantes. Então talvez tenha algo, né, pra gente refletir assim, né? Será que não tem algo ali do ódio que a gente pode pensar, o Erisímaco, né, colocando assim o amor como um resultado, né, uma harmonia dos dessemelhantes, né? Então amor como uma certa forma. Eu acho que o Erisímaco vai por aí. Essa vai ser a crítica final que o Lacan vai fazer, né? No final, Lacan vai fazer uma crítica também ao discurso do Erisímaco, vamos ver qual. Mas a impressão que dá é o Erisímaco tentando dar uma forma, sabe? Como se fosse algo que é informe, dessemelhante, que tem raiva, ódio, né? Eu até lendo esse texto, lendo esse capítulo do Lacan, eu me lembro do Seminário 20, né? Onde o Lacan, com esse neologismo de amódio, né? Em vez de falar de amor, falar de amódio, né? Que o amor e o ódio, eles concorrem no campo do amor, né? Eles estão assim, juntos, né? E o ódio é quase uma espécie de amor, né? Para a psicanálise, né? O Freud fala isso, né? O Freud fala, olha, o ódio, ele quer trazer para perto, vamos dizer assim, um objeto tal qual o amor, né? Quando a gente está com ódio, a gente não para de falar da pessoa, né? Tem um pouco essa coisa assim. Às vezes as pessoas interpretam no senso comum até assim, né? Não, fulano, você deve estar apaixonado com essa pessoa. Você não para de falar. Você só fala dessa pessoa. Fala mal, né? Tem esse jargão também assim, né? Falem mal, mas falem de mim, né? Ou seja, de alguma maneira vocês estão me amando ao falar mal, né? A própria sociedade meio que reconhece isso, assim. Que o ódio, né? Ele é um investimento pulsional. Eu acho que é nesse sentido que a gente pode pensar esse encontro do ódio e do amor, né? Há um investimento pulsional, né? Tô com ódio dessa pessoa, né? Não é por isso que o Freud, lá nas pulsões, a pulsão e seus destinos, né? Ou a pulsão e suas vicissitudes, dependendo da tradução, lá nesse texto metapsicológico, ele faz uma diferença dos contrários do amor. Ele diz, olha, o amor tem 3 contrários, né? Ele tem o amar e o ser amado, o amor e o ódio, e o amor e a indiferença. Porque para Freud o verdadeiro oposto do amor é a indiferença, que é não investir pulsão, né? Não se ocupar com aquela pessoa, com aquele objeto, né? A gente simplesmente não investe nada ali. Mas quando a gente odeia, quando a gente tem raiva, a gente está em investimento pulsional. Então, a transferência, quando o paciente sente ciúmes, né? Quando o paciente reivindica,
né? Ou tá ali testando, desafiando o analista, né? Quando ele projeta, né, pulsão hostil, isso não deixa de ser amor para a psicanálise, né? É amor transferencial também, né? E isso o Lacan, né, faz essa crítica a Platão. Assim, no discurso platônico a gente não encontra, né, o ódio ali, né, junto com o amor. Mas no discurso do erisímico nós encontramos essa dimensão do contrário, né, dos opostos, mas que visa uma forma, que desse amódio, desse jogo pulsional mais caótico, faz uma forma. Eu acho que o amor tem essa dimensão na discussão psicanalítica também, tá? Mas é a dimensão imaginária do amor. O amor como um recurso imaginário, né? Assim, você ama e você constrói assim, uma forma para o objeto da sua pulsão. Você é essa pessoa que eu quero ver o resto da vida, né? Ou seja, mas uma parte mais imaginária do amor. Esse seminário, me parece que o Lacan, ele se ocupa muito da dimensão mais simbólica do amor, que é a dimensão do desejo. Então, quando ele fala do Fedro, do discurso do Fedro, né, que é o amor é uma troca, o amor é uma metáfora, quer dizer, uma metáfora onde aquele que supostamente tem passa a não ter, passa a faltar. Eu acho que ele está dando uma versão de amor muito pautada ali no simbólico, assim, no campo do desejo, porque Eros, Lacan menciona isso no seminário, né? Eros dos gregos representa as duas coisas, né? Tanto o amor quanto o desejo. No final acaba ganhando uma conotação mais de desejo. Então tem isso, sabe? Tem algum momento do discurso do Lacan, que ele pensa o amor um pouco nessa dimensão mais próxima do desejo do que do amor, vamos dizer assim, imaginário, né? Harmônico. E o erisímico não. O erisímico pensa o amor como um resultado de uma... Então o amor estaria em tudo. Por exemplo, ele coloca como modelo de amor a primavera. A primavera seria onde os contrários, o seco e o úmido, o quente e o frio, né? Eles se comunicariam para florescer, né? Para dar algo bom, para dar uma forma. Outro exemplo que ele dá, a música, os acordes contrários para ir para uma harmonia, para dar uma forma, né? A medicina então seria uma ciência que interfere nos corpos para provocar uma harmonia nesse corpo. Essa é uma vertente, uma visão do amor que me parece assim, que ela não está fora da psicanálise. A psicanálise entende essa versão do amor também, mas nesse eixo imaginário, nesse eixo de construir uma boa forma, que o Lacan no final vai fazer uma certa crítica também. Daqui a pouco a gente vê isso. Então vamos lá, vamos para o comentário do Lacan, né? O comentário que o Lacan faz do discurso do erisímaco, ele começa com essa definição do amor, né? Do amor não, de ciência, né? Da medicina, né? Ele coloca assim, o erisímaco, ele dá uma definição da medicina, né? Que pode servir a psicanálise. Então Lacan começa trabalhando no seminário essas duas ciências, a ciência da psicanálise e a ciência médica, como elas conversam. O Lacan ele começa com uma observação muito interessante, né? Que a psicanálise é a ciência, né, daquilo que se tem de mais íntimo. Então quando o analisante vai buscar uma análise, ele vem buscar a ciência daquilo que se tem de mais íntimo. Aí está o homem, o psicanalista, de quem se vem buscar a ciência daquilo que se tem de mais íntimo. E, portanto, daquilo que deveria ser de saída, suposto lhe ser mais estranho. Isso é uma coisa muito interessante, né? Bem do estranho freudiano, né? Aquilo que se tem de mais íntimo, na verdade, é o que se tem de mais estranho, né? E, no entanto, ao mesmo tempo, eis que encontramos no início da análise essa ciência
ele é suposto tê-la. Né? Aqui a gente já tem algo surgindo, né, gente? Do suposto saber, né? Do sujeito suposto saber, ou seja, o psicanalista é suposto ter a ciência do meu íntimo. Vocês percebem? Assim, o analisante, de alguma maneira, supõe, né? Falei, ele tem essa ciência, assim, né? Vamos ao encontro de algo que conhecemos, por já termos seriamente aproximado a topologia do que o sujeito deve encontrar na análise em lugar daquilo que procura. Olha só que interessante. O analisante, ele encontra na análise uma outra coisa. Não é o que ele procura. Alguma coisa que vem no lugar daquilo que ele procura. Se ele parte em busca do que tem e não conhece, né? Ele tem, mas não conhece, e aí supõe que o analista conheça, né? O analista vai me ajudar a lidar com meus traumas, com meus desejos, meus medos. O que vai encontrar é o que lhe falta. Ele encontra, na verdade, o que lhe falta, que é o campo do desejo. Da busca de um bem faz a realização do desejo. Ele busca um bem, mas ele encontra falta, ele encontra desejo. Então o Lacan, ele começa, antes de entrar no discurso do Erisímaco, ele faz essa apresentação do que é a ciência da psicanálise, e aí fala, olha como o Erisímaco define. Então a ciência da psicanálise é uma ciência do desejo, vocês percebem assim? É uma ciência, tem troca, tem metáfora aqui, né? Mas ela gira em torno do campo do desejo. E o desejo é um dos nomes de Eros, é um dos nomes do desejo, né? O Erisímaco dá uma definição da medicina que o Lacan vai dizer, olha, essa definição ela é ótima para a psicanálise, né? Ele vai dizer que olha como o Erisímaco traduz a medicina. Ele diz assim, a medicina, para defini-la em poucas palavras, é a ciência do amor nos corpos, relativamente à repressão e à evacuação. Essa é a definição do Erisímaco. Por que ele fala isso? Ele vai dizer que o médico é aquele que coloca, repressão é enchimento, vem de repleto, né? E evacuação vem de vazio, evacuar. Ou seja, é o cheio e o vazio. Você enche e tira, né? Ele diz assim, você coloca eros bom, tira eros ruim. Você coloca e tira algo que produz essa harmonia. Você faz um jogo ali, a ciência do amor nos corpos, né? E o Lacan vai dizer que isso serve à psicanálise, enquanto a psicanálise seja um amor, mas mais no sentido do desejo. Você percebe? Ou seja, é um desejo dos corpos, é lidar com o desejo, né? O Lacan diz assim, Erisímaco nos diz, tradução textual, que a medicina é a ciência das eróticas do corpo. Lacan traduz assim, né, esse trecho. A erótica, a ciência da erótica no corpo. Né? Ele coloca aí como está a episteme, né? Tou, somatos, eroticon, a frase em grego, né? Parece que não se pode dar uma melhor definição da psicanálise. A psicanálise, ela é uma erótica, né, uma ciência da erótica do corpo, ou seja, uma ciência do desejo do corpo, das pulsões, né? Mas naquela ótica que o Lacan apresentou no início da aula, tá, gente? No início da aula dele, aí, do comentário do Erisímaco, que ele apresenta o desejo exatamente assim. Não é o amor no corpo, nesse sentido, talvez até mais do Erisímaco, de harmonia, né? Não é que vai dar uma harmonia, mas é uma ciência da erótica do corpo no sentido dos desejos, né? Das pulsões. E aí ele joga com isso, né? O Lacan vai nos convidar a prestar atenção nesse jogo de repressão e evacuação, né? Que está no Banquete, em outros textos do Platão, aparece esse jogo de enchimento e do vazio, né? E tem uma cena no início do Banquete, que ela é muito didática para isso, que
quando Sócrates senta do lado do Agatão, ele senta ali do lado do Agatão, e o Agatão diz assim: que bom, Sócrates, que você sentou do meu lado, porque assim, né, um homem tão sábio, eu vou ficar muito sábio também e tal. E o Sócrates diz: olha, mas se sabedoria passasse do mais cheio para o vazio, como se fosse um fio de lã, né? Ele compara 2 copos com água, né? E um fio de lã transmitindo do mais cheio para o mais vazio. Se a sabedoria fosse assim, eu estaria muito bem, né? Porque eu estou do lado de um homem muito sábio que acabou de ganhar o concurso de tragédia, e ele elogia o Agatão. Mas vocês percebem assim, que essa coisa do cheio para o vazio, né, tem uma coisa que é interessante, que aparece durante o banquete, e que eu acho que a gente pode linkar com a análise a partir do discurso do Fedro. Daqui, né, o que tem e o que não tem. Né? Ou seja, o analista tem algo, o analisante supõe que o analista tem algo, que ele está cheio e que ele vai transmitir, mas o analista apresenta um vazio, e aí ele se depara, então, o analisante que busca se encher, né, que busca a repressão, encontra o vazio do desejo, a evacuação. Eu acho que tem um jogo de vazio, de cheio e vazio, que o Lacan também tenta aproveitar, né, que está no banquete, e que o Lacan tenta aproveitar também no discurso da análise. E aí o Lacan aborda a parte mais central do discurso do Erisímaco, né? Que é do dessemelhante você construir uma harmonia ou um acordo. Como eu disse, toda vez que a gente lê acordo aí no texto do Lacan, a gente precisa lembrar que accord em francês é tanto acordo quanto também acorde, né? Que é o exemplo mor do Erisímaco. Melhor, o exemplo mor seria a medicina, mas logo depois da medicina vem a música, né? Então, o Lacan escreve assim: esse acorde novo é exigido do semelhante, ou podemos nos contentar com o semelhante? Todo acorde, que aí a gente tem que entender que acorde significa acordo ou acorde. Todo acorde supõe algum princípio de acordo? Todo acorde é uma combinação, um acordo? O consonante pode sair do discordante, do conflitual? Não pensem vocês que seja em Freud que tal questão irá emergir pela primeira vez. Então não, isso não vem do Freud, isso já está aí no Erisímaco. Não o ódio, porque o Erisímaco não fala do ódio, né? Mas esse do discordante fazer algo concordante, né, já está ali. Ou seja, então o amor ser constituído de desacordos, de conflitos, isso está no Erisímaco. O Erisímaco fala: olha, o amor é isso, é algo conflituoso que encontra uma harmonia. E aí ele dá esses exemplos, a gente: o cheio, o vazio, o seco e o úmido, o quente e o frio, né? No amor, esses conflitos, isso que é conflituoso dá uma forma, dá uma harmonia. Então o conflitual está dentro do que... Ou seja, eu acho isso interessante a gente pensar na psicanálise também, porque o inconsciente, ele é isso, ele é o conflitual, né? Essa ideia de uma síntese, seja no campo do amor, seja na constituição egóica, seja na escolha de um objeto, né? Ou seja no sintoma, que é uma espécie de síntese, de forma, né? O conflitual está presente. E eu acho que é por isso que o Freud dá o nome de análise, né? De uma psicanálise, né? Uma análise do psique, né? Do psiquismo, porque ele vai em busca de meio desfazer a síntese, né? O sintoma é a síntese, o sintoma é o arranjo, né? É a harmonia que o sujeito está tocando, mas essa harmonia é cheia de conflitos. Aonde estão os conflitos? Né? Vamos fazer uma análise. A análise é aqui como oposto de síntese, né? A separação, a síntese junta, a análise separa. Vamos encontrar o discordante, o conflitual. O que está em jogo? Quais são as pulsões que estão em jogo naquele sintoma, né?
ou naquele amor também, né? A prova, aí o Lacan continua assim, a prova disso é ser essa a primeira coisa trazida a nós pelo discurso de Erisímaco, né? Ou seja, a prova de que não foi Freud que introduziu isso, que a síntese, né, vem do conflitual, né? A noção do acordado e do discordado, isso é para nós a da função da anomalia com relação à norma, né? Vem em primeiro lugar no seu discurso. Ou seja, a anomalia com relação à norma vem em primeiro lugar no seu discurso, no discurso do Erisímaco. Então isso é a parte que eu acho que o Lacan retira de melhor do Erisímaco. Ou seja, o amor, ele comporta o discordante, o conflitual, né? E forma um acordo. A diferença, eu acho que a crítica que o Lacan vai fazer é que talvez seja assim, o acordo não seja exatamente uma harmonia, né? No sentido assim, a harmonia nos dá a impressão, quando a gente fala de harmonia, né? Um pouco assim da boa forma, né? Assim, a harmonia é aquilo que tá ali assim como uma música. O exemplo do Erisímaco é muito assim, uma música bonita, né? Harmônica. E o Lacan, embora concorde com esse jogo dos acordes discordantes, do dissonante, né, com consonante, do conflitual, né, com uma síntese, né, que forma uma certa síntese, o Lacan não vê tanto uma boa forma, né, uma harmonia nesse sentido necessariamente de um apaziguamento, né? Parece que a harmonia nos remete a isso. Eu acho que aí vem a crítica do Lacan. Então, a impressão que me dá é que o Lacan concorda com o Erisímaco, de que no amor, o amor pode ser lido assim, como discordante que se sintetizou, que se arranjou, né? Mas desde que a gente não compreenda essa harmonia como uma forma, uma boa forma que apazigua, né? O exemplo que o Lacan vai retirar para falar disso é a diferença entre a onda e a forma. A impressão que dá é que o Lacan está lendo assim, olha, para o Erisímaco, o amor, esse discordante, esse conflito do inconsciente, por exemplo, né, ele geraria uma forma, né, um ego, né, com uma boa forma, ali, bem delimitada, ou o amor, né, também bem delimitado. E o Lacan, ele faz pender a coisa para o lado do que ele chama aí da onda, né? A onda, ela não fecha uma forma, né? Eu acho muito poético esse final da aula do Lacan, né? Onde ele faz essa oposição entre a onda e a forma. Eu retirei só uns trechos, né? Ele discorre mais um pouco sobre isso, mas ele diz assim, existe ali uma parcialidade que não partilhamos. Olha só que interessante. Tem algo do discurso do Erisímaco de que nós, psicanalistas, pelo menos na visão do Lacan, né, nós não partilhamos. Tem algo ali que a gente não partilha. E aí ele vai justamente fazer ele vai para a física, né, fazer uma diferença entre onda e forma. Ele diz assim, toda a física tende muito mais para o lado da imagem da onda do que para o lado da forma, da gestalt, da boa forma. Não importa o que disso tenha feito a psicologia moderna. O Lacan, ele inicia, né, quando ele está estudando o espelho, então ele estuda gestalt, né, ele estuda muito gestalt, a questão do espelho, da forma, vai nos animais, né? Então, mas o Lacan faz uma distinção interessante aqui, olha só. Toda física tende muito mais para o lado da imagem da onda. A onda sobe e desce, né? Os discordantes estão ali formando uma onda. E a gente pode até pensar na música, né? Tem uma onda musical ali, mas que não necessariamente fecha uma boa forma, porque a boa forma, a gestalt, né? A gestalt é isso que fecha, né? Fechou uma forma, produziu uma imagem, né? Esse amor me parece o amor do campo do imaginário, o amor que fecha, que faz uma fórmula, né?
faz uma forma. Que lá no comentário sobre o Fedro, o Lacan usa um termo, agora me fugiu o termo, recíproco, né? Recíproco. Como se essa troca fosse recíproca. Né? Ou seja, o amante não tem e não sabe o que não tem, e vai em busca do que o amado tem e não sabe o que não tem. Se coincide, a gente tem uma gestalt, uma forma, fecha, né? No linguajar lacaniano lá do seminário 19, 20 adiante, né? A gente poderia dizer a relação sexual existiu, se há essa boa forma, se casa, né? Se a pulsão encontra um objeto que a satisfaça totalmente sem deixar resto. A gente tem uma boa forma, isso é o amor imaginário, né? Mas para o Lacan a relação sexual não existe essa proporção entre a pulsão e o objeto, né? Por isso que a imagem da onda parece mais interessante ao Lacan do que a da boa forma. Mas ao fazer essa pontuação, Lacan está dizendo que para o erisímaco parece valer mais a boa forma, a harmonia, o acordo, e o amor produziria isso. Esse amor que eu estou colocando aqui mais da ordem do imaginário. Então, o erisímaco, segundo Lacan, está bem apegado à noção, para empregar o termo, do homem microcosmo. Ou seja, não é que o homem seja em si mesmo um resumo, uma imagem da natureza, mas o homem e a natureza são uma só e mesma coisa. Isso é interessante porque no seminário 7, no ano anterior, o Lacan havia dito o seguinte, que o microcosmo, não tem nada no macrocosmo, né, que absorve o microcosmo. Então o Lacan está fazendo uma crítica a Aristóteles no início do seminário 7, dizendo que na linguagem do Aristóteles, que também talvez seja, né, platônica, pelo menos em determinada medida, a gente poderia pensar num encontro entre o microcosmo, o sujeito, e o macrocosmo, a natureza, o outro, né? Um encontro, algo do macrocosmo que estivesse ali preparado para absorver, para receber o microcosmo. E o Lacan vai dizer que não, ou seja, há uma desarmonia, né, entre o microcosmo e a natureza, entre o homem e a natureza. Eles não são só em uma coisa. O homem meio que rompe com a natureza, né? Ao entrar no simbólico, na linguagem, ele perde seu objeto da pulsão. A sua pulsão não encontra um lugar mais, né? Então ele diz assim, continuando o texto, não se pode sonhar compor um homem a não ser pela ordem, pela harmonia dos componentes cósmicos. Isso para o erisímaco. Essa posição, apesar da limitação a qual acreditamos ser reduzido o sentido da biologia, não terá deixado alguns traços em nossos pressupostos mentais? Então essa ideia grega, essa ideia platônica, não terá deixado algum resto que talvez a psicanálise precisa meio que combater, assim, né? Meio questionar, né? Então o Lacan termina assim, dizendo, né? Criticando a visão do erisímaco, embora ele ache interessante o erisímaco colocar na mesa os contrários, os opostos, os dessemelhantes, né? Isso é muito interessante. Mas a sugestão do Lacan é que a gente comporia algo mais próximo de uma onda do que de uma boa forma, né? A imagem da onda que eu coloquei, né, ela tem a crista e o vale, tem dois opostos, né, que formam uma onda, mas que não fecha uma boa forma, né? Então o Lacan vai na física para isso. E com isso ele faz uma crítica a essa visão do microcosmo do erisímaco, né? Que o microcosmo encontraria no campo do outro, do macrocosmo, uma harmonia, né? E o Lacan vai dizer, não vai encontrar, né? Isso não vai acontecer. E aí é com essa crítica ao microcosmo que o Lacan termina a aula dele, já também indicando qual vai ser o tema. Porque ele vai abrir o comentário dele sobre Aristófanes com esse debate sobre o cosmo. Porque o Aristófanes fala de três tipos de seres humanos, né? Os que são todo masculino, que são filhos do sol, os que são
todo feminino, que são filhos da terra, e os que são híbridos, masculino e feminino, são filhos da lua. Então essa imagem da terra, do sol e da lua vai ser, do cosmos, né? Vai ser o que o Lacan vai partir para fazer o comentário dele sobre o Aristófanes. Mas isso a gente deixa para o próximo encontro. Por hoje, eu acho que, né, a gente pode fazer um debate aí a partir desses comentários, né, que o Lacan faz. Vamos só resgatando assim, né? Talvez se a gente pudesse eleger, pelo menos assim, né, da minha apresentação, das coisas que eu escolhi aí, né? Destacar, assim, no discurso do Pausanias, né? O amor é uma troca e um valor, isso o Lacan concorda, mas ele critica a regra, né? No discurso do Erisímaco, o amor é discordância, o amor é conflitual, é um arranjo que se faz com conflitual, isso o Lacan concorda, mas ele discorda que isso provocaria uma harmonia ou uma boa forma, né? Um fechamento, assim, uma gestalt, né? Ficaria algumas arestas, algumas pontas soltas, né? Sempre fica, né? E a psicanálise trabalha justamente com esses restos, né? Porque os sintomas, eu acho que a gente pode até pensar assim, como uma forma que o sujeito deu para os seus conflitos. Mas o problema é que o sintoma fica algumas pontas soltas, né? Alguns restos, que é onde o analista vai trabalhar, né? Não para construir uma boa forma, mas um novo fazer, vamos dizer assim, com seus contrários, com os seus conflitos, né? Fazer uma onda, né? E não exatamente uma boa forma, né? Eu acho que tem algo dessa dimensão da onda. Beleza? O vazio é um meio de transporte para quem tem coração cheio. Cheio de vazios que transbordam os seus sentidos pelo meio.